Quando a gente fala a palavra viking, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Navios, invasões, grandes guerreiros? São retratados como homens enormes e fortes. Além disso, eles também eram descritos como navegadores bárbaros, cruéis e sanguinários. Mas será que tudo isso é verdade mesmo? Por exemplo, você sabia também que eles foram grandes comerciantes? E também grandes conquistadores de terras? Inclusive tem histórias que dizem que eles chegaram na América antes mesmo que Cristóvão Colombo. E você conhece a religião que eles seguiam? Seus deuses e suas crenças? Bom, no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês um pouco mais sobre a história dos vikings. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder nenhum vídeo, desce a tela um pouquinho aí e clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, deixa logo o seu joinha! Yeah! Se você adora esse tipo de vídeo, de coisas históricas e tudo mais, deixa o seu joinha aí. E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Bárbaro Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Viking Molo! E os vikings, galera, foi uma civilização muito antiga que vivia lá na região da Escandinávia. Eles se destacaram principalmente pelas suas expedições pelo mar e pela brutalidade das suas lutas e invasões. E o auge dessa civilização ficou conhecida como a Era Viking. E essa era, galera, durou aproximadamente 300 anos, que foi do final do século 8 ao século 11. E essa era teve um fim principalmente por causa da derrota de um rei da Noruega e também porque os povos escandinavos começaram a se converter ao cristianismo. Mas a pergunta é, como que um povo tão forte, que criou uma cultura tão rica, conseguiu simplesmente desaparecer e ser extinto da história, digamos assim? E vocês sabem quem eles realmente eram? Tudo o que conquistaram e o porquê que eles eram tão invencíveis nas batalhas? Bom, chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Quem eram os vikings? Bom, galera, diferente do que muita gente acha, os vikings não eram um povo único que viviam em determinado país. Eles habitavam vários lugares diferentes, guerreando e velejando em seus barcos. O termo viking, na verdade, é usado para se referir aos vários grupos nórdicos que habitavam a Escandinávia em um período que ficou conhecido como a Era Viking. E para quem não sabe, a Escandinávia, nos dias atuais, engloba 3 países europeus: a Suécia, a Dinamarca e a Noruega. Esse então era o principal território onde os vikings atuavam antigamente. E essa era viking aconteceu entre os anos 793 até o ano 1066 d.C. Então, galera, os vikings nada mais eram do que a população daquela região nesse período. Porém, eles não usavam o termo vikings para se referir a si mesmos, já que eles não eram um povo unificado. Para vocês terem uma ideia, a popularização do termo viking só aconteceu lá pra frente. Só foi aparecer mesmo, galera, a partir do século XIX e por causa de um poema. Um poema escrito por Erik Gustav. E agora então vamos conhecer a cultura dos vikings. Os vikings, que também são conhecidos como os nórdicos, foram povos que ficaram conhecidos principalmente por várias expedições marítimas ao redor da Europa. E essas expedições tinham objetivos diferentes. Eles faziam expedições para procurar terras mais férteis, também procuravam por terras com climas mais agradáveis para eles colonizarem, já que o clima lá de onde eles moravam era extremamente frio e rígido. E outra coisa também que eles buscavam era laços comerciais, para eles poderem fazer negócios, fazer trocas e tudo mais com novas regiões. E é claro também que eles procuravam a riqueza. E como que eles faziam isso, meu grande amigo Daniel? Saqueando as vilas estrangeiras que apareciam na frente deles. E é por isso então que nessas várias expedições pela Europa rolava de tudo. Tanto é que já naquela época esse povo acabou ficando bem conhecido e temido também. Os vikings, galera, saquearam e conquistaram muitas terras, especialmente na região que hoje abriga o Reino Unido. E conforme eles iam melhorando as suas habilidades náuticas, as suas habilidades de navegação, com isso eles conseguiam alcançar lugares cada vez mais distantes, chegando assim em vários outros lugares fora da Escandinávia. Como por exemplo, os nórdicos se estabeleceram na Rússia, no norte da França, na Islândia, na Groenlândia e até mesmo na América do Norte. Você sabia disso? Os vikings criaram uma pequena colônia lá no Canadá. Mas além disso tudo, dessa expansão, dessa troca de comércio e tudo mais, o que marcou de vez a Era Viking, galera, foi a brutalidade e a violência deles. Coisa que é mostrada em séries, filmes e desenhos até hoje. Durante suas invasões, esse povo era extremamente bruto. Isso porque, de acordo com
nos relatos da época, o povo viking chegava de forma inesperada, você tá de boa lá e tal, do nada, surprise! E aí eles tinham que ser bastante rápidos e violentos, para poder fazer tudo o que eles queriam sem que ninguém percebesse ou alertassem outras pessoas. Durante as invasões, eles não diferenciavam as pessoas. Podia ser um camponês ou um monge, que para eles não faziam diferença nenhuma. E é claro que eles não faziam isso em vão, né? Eles faziam isso para poder saquear e levar embora toda a fortuna que havia ali. Que muitas vezes eram relíquias cristãs. E como para eles todo mundo era igual, eles não diferenciavam ninguém, tipo, tô nem aí, você é pessoa, tá na minha frente e... Por conta disso, alguns povos descreveram os vikings como pagãos bárbaros sem piedade. Isso porque, além de toda a crueldade, os vikings também eram povos politeístas, que para quem não sabe são pessoas que adoram vários deuses, assim como os antigos gregos e romanos. Odin e Thor, por exemplo, são os dois deuses mais famosos da religião viking. O deus Odin, galera, era considerado como o pai de todos e também o dono de todo o conhecimento. E por conta disso, ele era considerado como o deus mais poderoso de todos os deuses. Já Thor era conhecido como o deus do trovão e era muito famoso por ser o matador de gigantes. Entre os vikings, Thor era o deus mais adorado entre todos os deuses. E assim como Odin, o deus Thor vivia em Asgard, que para eles era um lugar considerado como a morada dos deuses. Porém, eles também adoravam outros deuses, é claro, como eles eram um povo politeísta. Tinha Freya, a deusa do amor, Balder, o deus da justiça, Vidar, o deus da vingança. e é claro, galera, vários outros. Os vikings, galera, também acreditavam que o mundo era dividido em 9 partes. E todas essas partes da Terra estariam sendo seguradas por uma árvore colossal. Uma árvore colossal chamada Yggdrasil, que era considerada como o eixo do mundo. O pilar, né? E entre as 9 partes, as mais importantes, segundo as histórias, seria Midgard, o reino dos homens, e Asgard, o reino dos deuses. Outra parte também que tinha uma certa importância era o Utgard, o reino dos gigantes e das criaturas do mal. Criaturas essas que ameaçavam Midgard, o reino dos humanos. Outra coisa bem interessante que os vikings acreditavam era sobre o Ragnarok, que talvez você já tenha ouvido falar. Que no caso seria um evento apocalíptico que iria acontecer quando a vida e o universo deixariam de existir, como se fosse um apocalipse deles. Só que em versões e acontecimentos diferentes. E além da religião, outra coisa que era muito importante para os vikings era a sua postura nos campos de batalha. Isso porque eles acreditavam que quando um viking dava sua vida em batalha, eles iriam para Valhalla, um lugar onde eles iriam encontrar Odin, celebrando a honra deles em batalha com um grande banquete. E eles acreditavam que quanto mais corajosos eles fossem durante uma batalha, Odin teria orgulho deles. Em outras palavras, eles não tinham medo de nada, porque também se desse errado, depois eles iriam acabar encontrando o Odin. Sendo recebido assim com muito orgulho pelo deus dos deuses. Se eu fosse viking, né, eu ia ficar em casa. E nas batalhas, as principais armas utilizadas pelos vikings eram espadas e machados. Mas alguns usavam outras armas, galera, como por exemplo o arco e flecha, facas e até mesmo lanças. Os caras eram brutal, usavam até a mão, né? Osso, qualquer coisa. Já a principal arma de defesa era o famoso escudo de madeira, que era utilizado como a principal tática de batalha viking, a parede de escudos. Quando joga as flechas, né? Vai na frente, mano. E tem os que faz teto, né? Aí depois já era, os caras já chegaram lá no portão e... Só Babando. guerra, comendo solto. E agora, galera, chegamos na parte da história que deixaram os vikings famosos. As invasões que eles fizeram. As invasões vikings. Bom, como já falamos, os vikings compartilhavam da mesma cultura e crenças, mas não formavam uma sociedade unificada. Boa parte deles viviam divididos em comunidades menores, e cada uma dessa comunidade era comandada por um líder. E isso, é claro, refletia diretamente nas invasões vikings, porque ao invés de grandes exércitos obedecendo um líder, Eram pequenos grupos de homens, cada um com seus líderes, que juntos conquistavam e dividiam as suas conquistas, terras, ouros e tudo mais. e esses grupos de vikings atacavam vários lugares diferentes. Como, por exemplo, geralmente alguns grupos atacavam a França, outros as Ilhas Britânicas. Já os vikings que viviam onde hoje é a Suécia, costumavam ir para o Mar Báltico, invadindo assim a atual Polônia, Letônia, Lituânia e Rússia. Mas quando o objetivo era apenas o comércio, fazer negócios e coisas do tipo, eles podiam chegar ainda mais longe. Inclusive chegaram até mesmo a Constantinopla, que era um grande centro de comércio, que atualmente é o Istambul. E para comerciar, eles também foram até a Arábia. Em março do ano 885, um grupo de vikings liderados por Ragnar Lodbrok navegou pelo rio Sena até Paris.
Lá eles invadiram e saquearam toda a cidade sem ter muito trabalho. E quando eles ficaram satisfeitos, sabe o que eles fizeram? Simplesmente foram embora. Alguns meses depois eles voltaram novamente, mas dessa vez a cidade estava bem mais protegida. Com medo do ataque anterior, eles construíram várias guaritas de vigias em vários pontos da cidade e também construíram várias pontes móveis de madeira para impedir a entrada de navios inimigos. Então, quando os vikings chegaram e viram isso, o que eles fizeram? Voltaram para casa? Não, se separaram e cercaram a cidade inteira. Eles cercaram a cidade e o exército cristão, de modo que nada entrasse ou saísse da cidade. E com isso então, aquele povo foi obrigado a se render. E mesmo assim, os vikings ainda pediram um pagamento para poder sair dali e deixar eles em paz. E mesmo parecendo ter sido simples, esse foi um dos maiores esforços que os vikings tiveram que fazer. Nessa guerra, galera, foram necessários 30 mil homens que chegaram em 300 embarcações. Essa foi difícil porque teve que reunir uma galera a mais, né? Porque geralmente eles só chegavam, toma e GG, já era. E os vikings não fizeram sua bagunça só na Europa. Como já falamos, eles também chegaram aqui na América. Os vikings na América. Bom, por conta da superpopulação lá na região deles, né, que antigamente era a Escandinávia, os vikings tiveram que procurar terras mais longes, na busca de novos lugares para se estabelecerem. Então eles chegaram em vários lugares do mundo, lugares remotos, como por exemplo a Islândia, e além da Islândia, os vikings também se aventuraram pelo Oceano Atlântico. Com um grupo de 90 homens e mulheres. E segundo as histórias, galera, esse grupo teria chegado na América por volta dos anos 1000. Chegando bem antes que Cristóvão Colombo. E uma coisa que provaria isso seria um sítio arqueológico viking. Um sítio, galera, que foi descoberto lá na costa leste do Canadá. Porém, as histórias dizem que as Américas foram bem defendidas. E por conta disso, os nórdicos não teriam ficado muito tempo aqui. Pois na América estavam sofrendo muitos ataques dos povos locais. Mexe com quem tá quieto, vai. Então, segundo a história, em menos de 10 anos depois de terem encontrado essa nova terra, que seria a terra em que eles poderiam abrigar, eles abandonaram a missão e voltaram para casa. E com isso se iniciava o fim da Era Viking. O fim da Era Viking. Bom, galera, como vocês já viram, o auge da civilização viking aconteceu no período em que eles estavam fazendo as suas expansões. E o seu declínio foi com o fim das invasões, que aconteceram no século XI, mais especificamente no ano 1066. Tudo começou quando os vikings voltaram para a Islândia, desistindo assim de se instalar em outros lugares. Isso aconteceu porque a força de expansão dos vikings começou a ficar cada vez mais fraca. Uma das últimas grandes batalhas que os vikings se envolveram foi na Irlanda, em 1014. Depois, no ano 1066, os vikings foram expulsos da Inglaterra, em uma região que os nórdicos já habitavam há mais de 20 anos. Sai daqui, seus... Não aguento mais, mano. Tomou um pé na bunda. Um duque lá da região conseguiu expulsar eles. E no dia 25 de setembro de 1066, o rei da Noruega acabou sendo derrotado em uma batalha histórica. E com isso, então, a era dos vikings foi por água abaixo. Depois disso, é claro que os vikings continuaram fazendo alguns saques, por pelo menos 20 anos. Porém, já nessa altura do campeonato, aquele povo não tinha mais um grande líder. E acho que também não tinha mais vontade de ficar continuar, né, nessa mesma coisa. Sem contar também que aconteceram alguns outros fatores que acabou dando um fim de vez nos vikings. Como, por exemplo, a propagação do cristianismo por toda a Europa, e inclusive nos países nórdicos. Só para vocês terem uma ideia, no fim do século X, que foi antes mesmo dos vikings acabarem, muitos moradores da própria Escandinávia, região dos vikings, já eram cristãos. Sem contar também que os outros povos começaram a ficar mais inteligentes, mais fortes, mais preparados. E melhoraram as suas defesas, aumentando assim a dificuldade dos vikings conseguirem invadir alguma coisa. Então, galera, com o passar do tempo, os vikings foram sumindo, outros se convertendo, ou até mesmo tivemos pessoas que deixaram de ser vikings, se adaptando às culturas do local onde eles viviam. E com isso chegamos ao fim da Era Viking, que durou aproximadamente 300 anos. 300 anos de saque, de comércio inteligente, navegação, exploração e brutalidade. E sabe aquele capacete com chifre que você já deve ter visto em vários desenhos, jogos e tudo mais? Pois é, galera, os vikings não usavam esse capacete. Isso foi mais uma coisa que foi criada hoje em dia para poder ilustrar os vikings, porque um capacete dessa forma, naquela época, iria atrapalhar eles nas batalhas. Pois seria muito pesado e não ajudaria em nada, pelo contrário, só atrapalharia.
Também você poderia chegar assim, ó. Aí pegar o cara. Já era, tirei o capacete aqui. E até hoje não existe uma tradução 100% correta do que significa o termo viking. Mas existem algumas teorias que tentam explicar como esse termo viking acabou surgindo. Uma delas pode ter relação com a palavra nórdica viki, que é um termo que é utilizado para se referir a pessoas da região de Viken, uma região que fica na Noruega. Porém, além desse significado, a palavra viking também era utilizada para se referir a pessoas que deixavam seus navios escondidos em baías, tipo piratas. E tem mais uma teoria de que o termo viking pode ter uma ligação com uma palavra do inglês antigo, viking, Pois essa palavra era usada para se referir a pessoas que frequentavam os portos para realizar comércios. E era exatamente isso que esse povo fazia. Então, não se sabe bem quando, mas deve ter sido por isso que alguns chefes da Dinamarca, Noruega e Suécia começaram a ser chamados de vikings. Pela região, pelo comércio, pela navegação e tudo mais. Mas como já falamos, no período em que eles existiam, eles nem eram chamados assim. Só ficaram conhecidos assim séculos depois. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, contando um pouquinho mais sobre a história dos vikings. Esperamos que vocês tenham gostado e se gostaram, é claro, deixe o seu like logo agora, se não deixou no começo do vídeo. E como vocês viram pela vinheta, esse é um novo quadro, Histórias do Mundo. Se tiver alguma outra história ou algum outro povo que vocês queiram que a gente faça vídeo, aproveita que agora é a sua hora de comentar aqui embaixo. E também de deixar o seu like, né? Porque seu like vai apoiar que esse quadro continue com força total. Se inscreveu? Agora é hora de compartilhar para algum amigo. Compartilha aí, ó. Galera, acabou de sair vídeo sobre os vikings, história completa, várias coisas que a gente não sabia, pá! E é isso, sua tarefa tá feita. Obrigado por assistir esse vídeo até agora. E nos vemos no próximo vídeo, então, aqui no canal. Siga a gente nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!